Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Doutrinas Básicas e nós queremos lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Naturalmente, o nome Doutrinas está relacionado a doutrinas da Bíblia. E também o fato de serem básicas é porque são doutrinas mais conhecidas, assuntos conhecidos de quase todo mundo e que as pessoas discorrem a respeito deles. E nós hoje vamos dar continuidade a um assunto que foi abordado na semana anterior, na semana passada, o programa anterior, e que vamos complementar aqui a nossa abordagem sobre esse assunto. E agora esse assunto toma um outro tema complementar, que é o seguinte, ele é na forma de uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o grande número de denominações cristãs demonstra uma fragmentação do cristianismo? Aí, em consequência a essa pergunta, tem outra pergunta que as pessoas normalmente fazem, que é a seguinte: o que fazer então para unificar essas ramificações, já que Jesus Cristo e a Bíblia continuam sendo os mesmos? Então é uma sequência do assunto abordado no episódio anterior. Muito bem. Quando essas perguntas são feitas com base em um número de denominações cristãs rotuladas de formas tão diferentes, as perguntas têm razão de existir. Agora, não podemos nos esquecer de que essa ideia de fragmentação denominacional no cristianismo é meramente de ordem eclesiástica. E, sob essa análise, o grande número de denominações cristãs demonstra, de fato, uma fragmentação do cristianismo. Todavia, após a reforma protestante do século XVI, os principais princípios extraídos das 95 teses afixadas por Lutero na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, elas promoveram a unidade da fé. Agora sim, agora a fé vem de Deus e não dos dogmas humanos. E passou agora, então, essa fé passou a ser agora o marco indivisível no cristianismo. Bem, a fé como dom de Deus, bem como o livre exame das Escrituras, também Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, e o direito do crente em Cristo de ir diretamente a Deus em nome de Jesus, sem necessidade de outro intermediário. Agora, o cristianismo passou então a ter unidade na fé, pois a fragmentação denominacional não significou a fragmentação da fé genuína e verdadeira, não. A Bíblia se tornou a única regra de fé e prática do crente em Cristo e não mais a tradição religiosa. A Bíblia na mão do crente, ou a Bíblia nas mãos do crente, podemos dizer assim, ela continua então sendo até hoje o fator de agregação e de unidade dos verdadeiros cristãos. Professar a fé na condição de justificado pela fé em Cristo não passou a exigir qualquer obras de sacrifício ou de penitência, para as quais o fiel, além disso, ainda tinha que pagar o alto preço cobrado pela instituição religiosa para exercer uma fé baseada nas obras. O justo, então, a partir de agora, ele passa a viver pela fé. Isso está escrito na Bíblia: o justo viverá pela fé. Então, crer numa salvação pela fé em Cristo dispensa qualquer ato de esforço ou de boa vontade humana, que, segundo a palavra de Deus, isso não tem valor algum para a salvação. Estando agora a Bíblia aberta ao livre exame do crente em Jesus Cristo, Deus encontrou no coração dos fiéis agora uma terra fértil. Para quê? Para plantar ali a semente de um poderoso avivamento espiritual que marcou os séculos 18 e 19. Lamentavelmente, a mistura dos princípios filosóficos no ensino teológico levou, sim, a uma diversidade de ramificações no cristianismo protestante. Todavia, a unidade do Espírito Santo, promovida pelo grande avivamento espiritual que perdura até hoje, traz de volta uma só fé.
a esperança da conclusão do projeto de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Essa esperança reside no despertar para o cumprimento das profecias bíblicas, e a igreja está despertada a isso porque isso está relacionado à unidade da fé, a fé promovida pela ação do Espírito Santo de Deus. Bom, um cristianismo baseado em argumentos meramente teológicos, que recorre a princípios filosóficos para explicar Deus, continuará assim ramificando-se cada vez mais. Todavia, há um cristianismo genuíno e verdadeiro, esse que é decorrente da disposição de ouvir a voz de Deus. Esse cristianismo, ele se une cada vez mais pelos laços do Espírito Santo. Podemos dizer ainda que hoje nós estamos diante de duas correntes dentro do cristianismo. Por um lado, um cristianismo racional, baseado em argumentos e pontos de vista. Por outro lado, um cristianismo composto por aqueles crentes sinceros que ouvem a voz de Deus. O primeiro se ramifica cada vez mais, enquanto o segundo se une cada vez mais. Após a Reforma Protestante do século XVI, o justo passou a viver pela fé. E essa fé promoveu a maior unidade no cristianismo a partir de então. Todo cristão verdadeiro, ele crê que a salvação é somente pela graça de Deus, e isso por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele crê também que a Bíblia, e não a tradição religiosa, é a única regra de fé e prática do crente. Essa unidade da fé não somente foi defendida pelo reformador Martinho Lutero, ela já existia ou havia sido defendida por vários outros, como por exemplo Jerônimo de Savonarola, por John Hus, por John Wycliffe, por John Wesley e tantos outros homens de Deus. Alguns deles até deram suas próprias vidas para defender essa unidade cristã. As ramificações oriundas dos movimentos protestantes levaram para as várias direções tomadas os princípios universais que regem a vida ética cristã. Isso foi muito positivo para a propagação do Evangelho de Cristo. Mesmo tendo sido fracionadas em rótulos denominais distintos, elas conservaram a mesma essência da fé. Aquela fé que foi descoberta pela Reforma Protestante do século XVI e depois perpetuada por aqueles que deram forma mais profunda aos princípios que ali na Reforma foram conquistados. Não foi a autoridade de Pedro ou de Paulo que promoveu a unidade da fé no cristianismo primitivo, não. Mas a autoridade central da fé em Jesus Cristo é promovida pelo Espírito Santo. Quando o homem se senta no trono de Cristo para governar, sua autoridade humana produzirá, sim, muitas divisões. Todavia, os homens que promoveram a fé verdadeira em Cristo após a reforma religiosa ou a reforma protestante do século XVI, eles não tiveram essa pretensão. Ao contrário, aquilo que receberam de Cristo, eles transmitiram livremente e fielmente para as ovelhas do Senhor Jesus. Ao fazer isto, eles deram uma demonstração do verdadeiro amor de um pastor por suas ovelhas. Por exemplo, o primeiro pastor da igreja que Jesus aprovou ali, que foi quando respondeu a pergunta que Jesus fez a ele, ele deu provas a Jesus do verdadeiro amor por Jesus Cristo. O texto bíblico dessa experiência diz assim: disse Jesus: Pedro, tu me amas? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, para uma compreensão definitiva sobre este assunto, eu quero deixar aqui a minha recomendação a você que está participando aqui e ouvindo essa palavra.
Não baseie a sua fé em opiniões cristãs emitidas por aqueles que, por mais piedosos que sejam, não conhecem a Deus de verdade ou verdadeiramente. Baseie sim a sua fé em uma experiência pessoal com Deus, oferecendo a Ele o seu coração, a sua vida, para aceitar o seu glorioso plano de salvação por meio do seu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, você terá estado unido a Cristo, você estará unido a Cristo e não àqueles que falam sobre Ele, mas não o conhecem. Amém? Que Deus abençoe então sua vida com a paz do Senhor Jesus.